Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma descansadinha de conteúdo teórico e vamos partir para a prática fazendo exercícios. Então, nós temos exercícios na página 16 e página 17. Vamos trabalhar com esses exercícios um pouquinho. Bem, eu vou sempre dar um tempo para que vocês possam localizar o exercício, fazer o exercício e logo em seguida eu faço a correção dele com vocês. Nesse primeiro, você tem que relacionar o número que indica cada bioma então com a outra coluna. Então, por exemplo, é conhecida também como floresta de conífera, devido à quantidade imensa de pinheiros. Então, quem será que tem uma quantidade grande de pinheiros? Opa, é a taiga. Então, eu vou colocar o número 7 aqui. O restante fica com vocês. Como são 8 exercícios, pessoal, eu vou deixar para 8 itens, eu vou deixar 5 minutinhos para vocês fazerem. Em seguida, nós vamos discutir cada um dos, dos itens e vocês podem então fazer a correção no caderno de vocês.
Então vamos continuando aqui. Nesse bioma praticamente não ocorre chuva. Peraí, local que não tem chuva, floresta pluvial, não. Savana, chove pouco, deserto. Então, será que você colocou deserto? Exatamente, é o deserto. Então lembra, praticamente não tem chuva. Pode chover? Pode. Então, durante o dia, no deserto, ele vai ter uma temperatura alta. À noite, normalmente o deserto esfria bastante. Você deve ter estudado sobre isso, que a falta de água faz com que ele aqueça muito durante o dia, mas perca temperatura muito rápido durante a noite. Então, se você pegar um copo com água, você vai perceber que ele demora a perder temperatura. Mas um copo vazio, ele perde temperatura muito rápido. Então, a ausência de água no deserto faz com que ele perca água muito rapidamente. Tem um clima quente e úmido. Opa, bastante chuva, bastante biodiversidade. Será que é uma floresta tropical? Vamos dar uma olhada. Exatamente. Então, pluvial vem de plúvio, chuva. Tropical quer dizer que está nos trópicos. Então, eu consigo imaginar que aqui ele vai ter clima quente, vai ser úmido e vai chover muito. Consequentemente, isso vai ter uma quantidade muito grande de plantas e, junto com as plantas, uma quantidade muito grande de animais, ou seja, uma grande biodiversidade. Agora nós temos uma estação de chuva seca, nós temos uma chuvosa, as árvores vão perder. O que será que vai acontecer aqui? Que tipo de bioma será esse? É claro que é a savana. Lembra que são os campos. Então, nesse tipo de bioma, as plantas elas vão ter essas raízes para tentar conseguir uma quantidade maior de água. Animais são adaptados a esse bioma. São aves, mamíferos com pele grossa. Pele grossa, peraí. Tem gordura. Opa, deve ser algum lugar onde tem muito frio. Já pensaram nisso? Então, é claro, a tundra. Lembra que a tundra é um local gelado, então essa pele grossa, isso vai fazer com que ele possa sobreviver a esse ambiente. O clima nesse bioma é temperado, seco e tem grama. Peraí, grama? Hum, savana? Savana lembra campo. Será que não é o campo? Exatamente, é o nosso campo. Lembra, nós estamos nos Campos Gerais, então, inclusive, alguns autores dizem que savana é um tipo de campo, mas a savana seria muito mais lá para as regiões da África do que a gente chama aqui. Então, aqui a gente chama de pampa, chama de campo sulino, chama de campo. No inverno, neve e dias curtos. Opa! Aqui não tem neve, então que tipo de floresta seria essa? É claro que ela vai ser uma floresta sazonal temperada. Sazonal quer dizer tem uma sazonalidade. Ela tem muito bem definido as estações do ano. Então, sobre o bioma com chuva intensa no inverno, árvores grandes como a sequoia. Então, a sequoia ela está na pluvial temperada. Então, aqui, por que pluvial? Porque ela tem chuvas intensas no inverno. Que lembra que pluvial, já falamos, tem a ver com chuva. Você já tinha estudado basicamente todos esses biomas anteriormente com a professora Loren. Espero que tenha acertado todos. Se alguém não acertou, pessoal, faça a correção agora. Questão número 2. O ecossistema aquático ocupa um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta de água. Então vamos tentar achar o correto. Letra A, B, C ou D. Como essa aqui é tranquila, eu vou dar um tempo, mais 5 minutinhos para vocês responderem essa. Já voltamos.
certeza que todo mundo acertou, mas vamos dar uma pensada. Lagos, córregos e rios de todo mundo apresentam as mesmas características. Opa, nem precisa continuar lendo. Dizer que o mundo inteiro, todo lago, todo rio é igual? Não. Ele vai ter diferença com relação à composição química, porque vai depender do solo da região, por exemplo. Então, a letra A, com certeza, está errada. A zona bênticas e a pelágica oceânica correspondem às áreas onde todos os animais marinhos se reproduzem. Opa, está falando de bentos, é o que está grudado, pelágicas, regiões mais profundas? Não, então também está errado. Entre rios e mares existe o estuário. Opa, zona entre maré, importante para alimentação e reprodução de animais. Lembra do mangue, aquela região toda? Parece que é essa, mas vamos dar uma olhada na última. Recifes de coral não fazem, opa, parte do ecossistema aquático. Quem, inclusive, estava aqui o ano passado e assistiu a palestra de um professor que falou sobre coral na nossa feira, lembra que o coral ele é super importante para o nosso ecossistema aquático. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Todo mundo acertou? Quem não acertou, tô vendo. Todo mundo acertou, eu acho que sim. Mas se alguém errou, pessoal, já façam a correção. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são biomas brasileiros em que várias espécies de plantas apresentam folhas grandes e um grande número de espécies como sapo, rã e perereca. Quais características do clima e do ambiente podem estar associadas à presença dessa espécie? Vamos pensar lá. Sapo, rã e perereca, eles adoram que tipo de clima? O que eles gostam? Frio, calor, local seco, local úmido? Dá uma pensada nisso e responda. 5 minutinhos e já voltamos.
que todo mundo aqui deve ter lembrado lá do parque ambiental, né? Que tem bastante água e lá sempre aparece sapo, sempre aparece rã. Então, fica claro que esses animais gostam desses ambientes. E tem muito mais desses animais quando? No inverno ou no verão? No verão. Então, o clima quente, o clima úmido, com chuva, então aquelas plantas com flores, folhas grandes é super importante. Então, eu preciso da umidade porque os anfíbios, eles, entre outras coisas, eles reproduzem em locais com bastante água e precisam também da umidade para manter a pele úmida e não morrerem, porque parte da respiração deles ainda ocorre, pode ocorrer pela pele. Então, não necessariamente você tem que ter respondido do jeito que está aqui, mas você tem que ter colocado que eles gostam de locais quentes, locais úmidos. Então, isso seria a base da tua resposta. Todo mundo conseguiu responder, né? Certinho, certinho. Se alguém não conseguiu, pessoal, então o professor que tá, a professora que está aqui com vocês nesse momento, acompanhando, ela pode deixar um pouquinho mais para que vocês façam a correção, mas não deixem errado no seu caderno. Então, nós temos mais uma questão. Vamos lá. Nossa última questão, né? É, então, nós temos aqui uma imagem. A figura a seguir representa gráficos climáticos que relacionam a temperatura. Então, olha que legal esse gráfico. Vamos até mostrar aqui com o ponteiro. Então, eu consigo ver aqui, olha, chuva. Então, esse aqui, por exemplo, eu consigo ver a quantidade de chuva 0, 1000, 2000. Então, perceba que o número 6, por exemplo, tem muito mais chuva do que o número 3, do que o número 1. Aqui eu tenho a temperatura. Então, percebam que o número 3 é muito mais frio do que, por exemplo, o número 5, o número 2, o número 6. Então, comparando eles, vejam o número 1 e o número 6. Número 1, ele está quente ou ele está frio? Ele está seco ou ele está úmido? O número 6, como é que ele está? Pensem bem e respondam. Já voltamos.
Então, o que que eu vejo aqui? O número 3, que é o que ele está pedindo. Então, como que é esse número 3? Então, olha aqui embaixo. Ele é frio e não chove muito. O número 6, o que ele está pedindo? Olha, ele está aqui em cima. Chove bastante e é quente. Então, tundra poderia ser o primeiro, o número 3 poderia. Floresta tropical, não. Deserto, talvez. Taiga, não. Campo, talvez. Agora, deserto no segundo, tundra, não. Então, com certeza, a nossa resposta é a letra A. Então, nós temos aqui a tundra e temos aqui o deserto. Espero que tenham acertado essa, pessoal. É muito legal essa questão. E aí, nós temos a última pergunta. Essa última pergunta, na verdade, ela é muito mais pessoal. Então, com o intuito de proteger a fauna e a flora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pensem no Brasil e selecione um dos parques, selecione alguma área. Eu sugiro, por exemplo, que vocês falem do Parque do Cerrado. Então, vocês devem elaborar um panfleto. Aqui ele fala de um panfleto digital, mas você pode fazer esse panfleto em uma folha de papel, que eu acho que ficaria super legal, e depois coloquem esse panfleto em exposição na sala de vocês. Ah, mais uma coisa, não esqueça de fazer foto desses panfletos e me mandarem. Então, montem agora no caderno de vocês um panfleto mostrando para as pessoas a importância de preservar os nossos parques, o nosso meio ambiente. Provavelmente não vai dar tempo de fazer aqui, então fica como tarefa para vocês terminarem em casa. E aí na próxima aula vocês me mostram as fotos, me mostram de repente aqui pelo vídeo também. É isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Até a próxima. Tudo de bom para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.